Cultura e Saber veio até a cidade de Bragança Paulista, no interior do estado, para conversar com a escritora Maria de Lourdes Prata Garcia, mas que é mais conhecido como Lola Prata. Lola, seja muito bem-vinda ao Cultura e Saber. Eu agradeço a sua participação. E aí eu já começo perguntando como se iniciou essa sua vida de escritora. Bom, eu tinha uns 6 anos de idade quando eu ouvi na casa da minha avó um burburinho sobre hospital, sobre doença, sobre infarto, e eu vi que meu avô saiu numa ambulância. Eu fiquei muito nervosa e tal, mas como criança, eu falei, o que eu posso fazer? Me mandavam embora de todo canto, mandava brincar e tal. Mas eu peguei um papelzinho e já sabia ler, sabe? Sabia algumas palavras. E eu escrevi num papel, Deus cura vovô. Aí dobrei, foi para que entregar? Escondi embaixo do meu travesseiro. E aí tudo aconteceu. Um belo dia, o vovô voltou para casa e fiquei felicíssima. E o tempo foi passando. Quando eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos, o vovô me chamou. Falou, Lurdinha, vem aqui, vamos abrir o cofre que estava no quarto dele. E aquele cofre, para nós, netos, guardaria tesouros, guardaria joias, guardaria os tesouros do vovô, né? E ele abriu o cofre na nossa frente e pegou o papelzinho. Aquele papelzinho. Aquele papelzinho. Deus cura vovô. E agradeceu. Que bonito. Aí eu pensei assim, desde pequena, como as palavras têm poder. Eu não tinha essa espiritualidade grande, com 6 anos de idade, né? Mas falei, as palavras valem, as palavras consolam, as palavras têm uma força que a gente não faz ideia. E continuei a vida, mas apreciando muito a escrita, me dediquei muito ao estudo da língua portuguesa. Minha professora, na época, era bravíssima, sabe? Ela batia até com uma régua, não na mão dos alunos, mas na carteira, se a gente não estivesse prestando a máxima atenção. Dona Zulmira Campos de Santos. E assim foi, fui valorizando a palavra e aí fui convidada já em Bragança Paulista, porque eu sou de Santos, a escrever umas crônicas no jornal. E eu estava influenciada pela leitura de crônicas que saiu na Folha de São Paulo na época, de Lourenço de Aféria. Isso em que ano? Isso 73, por aí. Aí eu falei, bom, escrever assim eu sei contar as coisas particulares ou as coisas gerais, as cotidianas. E nem sabia que se chamava crônica. E passei a escrever imitando o Lourenço de Aféria. E aqui em Bragança, com crônicas semanais, eu fui ficando conhecida e eu fui ficando cada vez mais entusiasmada, porque uma vez meu marido falou na época assim, pois é, chegaram no meu trabalho e perguntaram se eu era o marido da dona Lola. Aí eu falei, nossa, a minha mulher está ficando conhecida, né? Famosa. Famosa e tal. E assim eu me convenci de que sabia escrever. Imagine só, eu não tenho faculdade nenhuma, eu tenho só o curso na época de magistério, e não tive oportunidade de continuar meus estudos, porque me apaixonei muito cedo, com 15 anos de idade, então já estava apaixonada, eu queria era me casar mesmo. Sim. E era
o, o destino quase das meninas, para não ficar solteirona, para não ficar para titia, né? Aí casei e cada ano vinha um filho, graças a Deus. Tivemos 7 filhos, ótimos, maravilhosos. E aí esqueci um pouco da escrita, a não ser pelas crônicas, quando saíam e alguém elogiava, aí eu voltava àquele desejo, né? E com o tempo, aqui em Bragança, eu fui sentindo assim, que eu precisava ter uma turma social para conversar sobre literatura, para eles me ensinarem coisas. Eu precisava agrupar essas pessoas, né? A senhora já escrevendo crônicas queria ser ensinada? Então, eu me comuniquei com a Universidade de São Francisco, conheci o pró-reitor e disse a ele: o senhor me ajuda a fundar uma associação de escritores? Porque eu sei que aqui tem gente que escreve. E ele: pode deixar. Marcou contato aqui com a Secretaria de Cultura da Prefeitura e viemos os 3. Uma que não tinha faculdade, não tinha nada, era eu. O pró-reitor e o secretário de Cultura da época era Edilberto da Olho. E aí fundamos a Associação de Escritores, há 32 anos atrás. Fiquei felicíssima. Mas você imagine, numa associação de escritores, queriam, eram poetas também, né? E eu era só prosadora. Então eu precisava aprender a fazer versos. Menina, mas me dediquei tanto, estudei versos livres, versos soltos, telésticos, acrósticos, que é mais comum, trovas. E aprendi e escrevi um livro. Saiu este livro aqui. Qual que é? Eu sei fazer versos. Deixa eu E mostrar eu aqui. sei fazer versos. Vocês vão acompanhar as imagens desse livro. Conta um pouquinho da história desse livro para gente. Então, esse livro foi também objeto de estudo e compreensão. Abriu-se um leque, um mundo novo para mim, sabe? E apaixonante. Eu fiquei mesmo envolvida em versos, porque falam poesia. Mas o certo mesmo é assim. A literatura se divide em prosa e verso. Poesia é outra coisa. Poesia pode ter numa fotografia, num sorriso, num colóquio amigo, pode ter numa prece. A poesia é algo mais fantasioso e tal. E eu comecei a pôr nas crônicas a poesia também, mas agradou muito mais gente aqui em Bragança, sabe? Sim. Por essa compreensão. Posso pedir para a senhora ler um verso daqui, uma poesia deste livro? Posso ler? Pode? Vou pedir para a senhora escolher ao seu gosto. Da minha lavra, que você quer, tem aqui, esse outro livro. Então tá ótimo. Então vamos ler do outro. Qual que é? O Baú Destravado? Alabastro. Alabastro. Eu tiro aqui para a senhora. Pode deixar. A gente deixa deitadinho assim. Depois a gente faz mais imagens dele. Esse alabastro eu dediquei aos poetas de Bragança. E escrevi sobre Maria Madalena, que para mim sempre me impressionou. Sim. Chama-se Maria a Madalena. E quando meu amado chegar, secundado por 7 cavalos, com arreios esplendorosos, dar-me-ei inteira, embebida de rico aroma
de nardo e outros bálsamos preciosos. E quando ele me fitar, verei altos poderes amorosos e serão emoções tais que esse perfume me tornará rainha. Irei com ele habitar em seus cômodos reais. Pelo homem-rei que vai me amar, arfa meu peito inquieto, pois despirá meu corpo dos trajes negros, colocando-me nos ombros a estola de seda pura. Mas, enquanto o homem que vai me amar não encontra meu rastro, conservo a esperança que em mim se aninha escondida neste vaso de alabastro. Você desculpe, eu sou muito Imagina, emotiva. mas é lindo. Eu amei, muito bonito. Eu ia perguntar como que a senhora escolheu esse título. Porque eu fiquei muito espiritualizada com a vida e o amor a Deus tomou conta. É um alabastro, é um vaso citado na Bíblia. Citado, ela conseguiu gastar todo o dinheiro que ela tinha no perfume de nardo, que era o mais caro da época, e conservou naquele vaso de alabastro, que é uma pedra também muito valiosa, né? E aquilo sempre me impressionou, que ela queria um homem que a amasse realmente e que e recebeu, né, todo o perdão para a vida dela, toda essa santidade que ela desenvolveu. E como cheguei em Bragança, entre todas as cidades que eu morei, foi a mais religiosa que eu encontrei, A senhora é católica. católica. E recebi o ministério da palavra. Você veja bem, eu amando a palavra, amando as letras, amando a Deus, e recebo o ministério da palavra, eu falei, estou feita. Fechou. Então, eu usava a prosa e os versos como espiritualidade minha, como missão, mas eu não falo só em religião, não, Sim. porque às vezes aborrece a pessoa que é agnóstica. A senhora acha? Porque eu achei tão bonito, mesmo para quem não é religioso, eu acho que tem um outro tipo de leitura aí. E a senhora acredita que, por exemplo, a senhora escreve com uma intenção, mas que o leitor ele pode entender de outro modo? Assim, cada pessoa recebe o seu escrito de uma maneira. E a gente tem que estar preparada até para a rejeição, né? Sim. Mas daquela senhora que chegou aqui, que achava que não sabia escrever e que foi convidada para escrever crônicas, a gente tem aqui que a senhora já recebeu algumas premiações e diversos reconhecimentos, né? Olha, felizmente recebi mais de 200 premiações literárias. E isso, sabe que faz bem até para a mãe, como mãe. Assim, os filhos, olha, minha mãe é inteligente, não é? É. Não, eles valorizam mais. E a gente busca mesmo aumentar sempre a autoestima pessoal, né? Ajuda, né? Ajuda muito. Um prêmiozinho, às vezes, é um papel só, um certificado, um diploma, aquilo Sim. é ótimo. Sim, mas é bom porque a senhora citou no começo. Eu quero citar aqui, dona Lola, um tema muito pessoal, não, é um tema muito contemporâneo que acontece e que já acontecia antes. A senhora citou que eu namorei muito cedo, eu me apaixonei muito cedo, e ali era o destino de quase todas as meninas. Eu não tive muito estudo, não tive como dar atenção ao estudo, mas a senhora se tornou uma grande escritora e que é reconhecida por isso. E toda essa sua dedicação trouxe isso, né? Que é muito atual. Quando a gente ouve falar, por exemplo, de mulheres empoderadas, a gente imagina uma coisa, mas essa trajetória da senhora traz esse empoderamento. A senhora consegue enxergar isso?
consigo, e eu passei por essa transição, eu e os homens, o marido, naturalmente, né? Nós viemos de uma proposta de vida, assim, mulher submissa, dona de casa exemplar, mãe afetuosa, linda, bonita, sempre jovem. E não valia grande coisa. Sim. Era subalterna, era auxiliar do homem. E depois eu vi tudo. E aprendi também com os filhos e na ASES, com os escritores, né? A gente vai se transformando, vai sofrendo, vai tirando os espinhos, vendo que tem rosas no caminho também. E disse, não, eu posso, como dizia o Obama, né? Eu posso Sim. e consigo. E para mim está ótimo, não pretendo ser famosa assim internacionalmente. Não, agora já sosseguei. Com os meus 85 anos, na quarta idade, está muito bem, e só tenho que agradecer a quem me prestigiou, a quem me ensinou, a quem me acompanha até hoje. E a turma dos escritores de Bragança vale a pena, viu? Eu imagino. Gente, a gente está conversando aqui com a maravilhosa escritora Lola Prata, com uma história super interessante, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Voltamos para o segundo bloco do Cultura e Saber, diretamente da cidade de Bragança Paulista, no interior do estado. E hoje nós estamos conversando com a escritora Lola Prata. Lola, mais uma vez eu agradeço pelo seu espaço, pela sua entrevista. E aí agora vamos falar desse dicionário de rimas, o Arrimo. Vou pegar ele aqui para mostrar para quem está em casa. Conta um pouquinho sobre esse livro para a gente. Pois é, quando eu comecei a aprender versos, eu gostei muito de versos rimados. Uhum. Mas como fazer para você compor alguma coisa assim, com melodia, com, com cadência? Uhum. Eu tinha que ter rimas, né? Eu Sim. procurava aqui e ali, perguntava para alguém, eu não tinha essa amplitude, essa visão ampla de rimas. Então, eu falei, toda rima eu vou marcar num papel para eu consultar quando eu puder. E fui fazendo uma lauda, duas laudas, três laudas. Toda palavra que eu via, eu procurava uma rima e fui fazendo, e fiz uma apostila para mim. Uhum. Lá na ASES, com os escritores, você imagina, um dos escritores falou assim, arruma uma apostila para mim, faz uma cópia. Eu falei, mas é tão simples, tão comum, não tem nada de especial. Ele falou, mas faça para mim. Aí fiz para ele. Outra escritora, outra versejadora, outra rimadora, Uhum. falou assim, faça para mim também que eu quero. E eu cobrava, comecei a cobrar, Sim. porque eu despendi algum tempo e precisei comprar computador, essas coisas todas, né? Uhum. Formar um escritório decente. E Sim. assim foi. E já fiz umas 15 versões do Arrimo, É, desde 1994. bastante tempo. Agora, essa semana mesmo, eu a- falei, é a versão definitiva. E fiz e vou mandar. Eu já mandei para a gráfica e estou esperando para o mês que vem a definitiva do Arrimo. Mas sabe que houve uma recepção aqui. maravilhosa à medida que a gente se correspondia virtualmente com outros escritores pelo Brasil.
foi, foi interessante porque é um investimento muito bom para quem se dedica a fazer versos rimados. Mesmo aqueles poetas que se dedicam a versos soltos, assim, sem nada, eles podem pôr uma rima interna, sabe, disfarçada, e isso gera, assim, até um interesse maior, porque tem uma sonoridade que atinge a emoção e tal. Então, esse dicionário de rimas foi crescendo e ficou, assim, o meu carro-chefe. Então, na verdade, é um livro onde, para quem é leigo de poesia como eu, é um livro onde poetas, quem está entrando nesse mundo da poesia, encontra palavras com as quais eles possam rimar, é isso? É isso. O meu alvo são poetas que já escrevam os versos e que queiram se aprimorar mesmo e ter rimas mais exóticas, e ter uma originalidade maior, porque aí é amplo. E é bem brasileiro, sabe? Uhum. É o mais moderno que eu conheço e falta de modéstia, mas eu fiz diferente de outros dicionários Sim, de Portugal, sabe, sim. porque eu já pus palavras de verbos conjugados, não há um adendo. Você vai procurar o verbo aplaudir em outro canto, não, já está tudo ali, facilitou muito o trabalho, sabe. Sim, Não é assim ortodoxo como os outros lexicógrafos fizeram. sim. Então é mais moderno. E estive nos Jogos Florais em Taubaté, o mês passado, e um poeta que eu não conhecia pessoalmente veio perto de mim, me abraçou e mostrou numa pastinha que ele trazia na mão, disse assim: "Lola, olha o que eu trago sempre comigo". Era um arrimo, um exemplar do arrimo. É tão bom esse reconhecimento, né? É. O outro uma vez me escreveu: "Ele é o vade-mecum, vai comigo até para a Europa". Falei: "Nossa, que delícia Tá ouvir vendo? isso, uma delícia, uma realização". Sim. E esse livro, quem quiser encontrar, ele encontra por onde para comprar? Olha, pode ser pela Amazon, mas como a Amazon vende em dólares e Uhum. tal, fica um pouco mais dispendioso. Sim. Mas agora eu vou ter os exemplares, voltei a aceitar encomendas e eu mando pelo correio. É. Como que a gente acha? A senhora tem Instagram, é isso? Não, pode procurar no lolaprata.com.br Boa. ou lolaprata@outlook.com. É importante a gente fazer essa divulgação, né, porque como a senhora mesmo disse, pela plataforma ele é cobrado em dólar, então talvez seja até um pouco mais caro. Então, para quem tiver interesse, né, para quem está entrando aí nesse mundo da poesia ou já faz parte, esse aqui é o dicionário de rimas. Agora, dona Lola, a senhora já sabe quantos tem em números, quantas publicações a senhora tem durante essa trajetória? Essa trajetória, eu tenho 32 livros Bastante e coisa. me dediquei ultimamente à trova, sabe, porque você exercita o poder de síntese, você resume o seu pensamento em 4 versos. E agora todo mundo quer rapidez, não se dedica a ler um livro de poesia, assim, não tem tempo. E a trova pega direitinho, vai direto no coração das pessoas. Eu passo meu pensamento completo e passo em 4 versos apenas, Sim. mas tem que ser rimados, que é o meu interesse, tem que como soneto também, tem que obrigatoriamente tem que ter a rima
no última palavra de cada verso. Sim. E então a trova é encantadora. O trovador que não tiver o arrimo, tá Vai ter fraquejando. dificuldade. Agora, a gente conversou com alguns escritores, algumas escritoras, na verdade, aqui de Bragança, e aí nessas conversas a gente descobriu que Bragança é a cidade da poesia, né? Cidade e poesia. É muito interessante isso, porque são curiosidades que a gente acaba não conhecendo do estado de São Paulo. A senhora disse que é de Santos, né? Sou. E que se encantou quando chegou aqui. O que mais te encantou na cidade de Bragança, que hoje faz parte da vida da senhora? Olha, o que me encantou, na época eu tinha só interesse em criar os filhos, né? Porque Sim. era uma ninhada, 7, minha realização e tal. E aqui nós fomos morar pertinho do clube de campo. Uhum. Nós não deixamos o mar em Santos, o que causava nostalgia, mas viemos aqui, fomos morar atrás de um clube de campo, cuja piscina é uma delícia. E as crianças foram criadas nesse clube de campo. Até o presidente do clube de campo, na época, dizia ao meu marido: você tem que pagar mais mensalidade porque você aproveita muito. Sim. E então eu via as crianças crescendo felizes. Sim. Isso foi foi a Trouxe. poesia para mim. E aí a senhora foi ficando, né? Fui ficando. Algum filho da senhora seguiu seus passos? Olha, tem uma neta que é revisora. Legal. Ela faz trabalho só com isso e tal. Tenho uma filha que já publicou pela Editora do Brasil livros didáticos Uhum. e sobre teatro. Legal. Mas tem um filho que é artista plástico, sacro, mas faz poemas em francês. Que legal. E tem, eles têm assim um chamado para fantasia É uma família envolvida na cultura. na arte. É. A senhora acha agora, em toda essa sua trajetória, que em algum momento houve dificuldades, tanto como mulher, quanto escritora, como escritora de poemas, que não é um gênero talvez mais popular? A senhora encontrou alguma dificuldade? Muita dificuldade. Desses 32 livros, os de poesia ficaram para trás, sabe? Ninguém compra realmente livro de poesia. Só quem conhece a autora e quer saber o íntimo, porque escrever um livro, você está doando a sua vida, você está abrindo a sua alma, você está revelando o seu espírito, né? Então, e o poema é especial para isso, mas muita gente não se interessa. Sim. A senhora acha que existe um motivo para as pessoas não se interessarem por poesia, talvez por não entenderem, ou já existe esse preconceito de, eu não vou entender, então não vou ler? Uma vez eu peguei um livro na cabeceira do meu pai e olhei, era de Augusto dos Anjos. Falei, vou ver o que meu pai anda lendo. Eu era menina ainda. E li aqueles sonetos, não entendi nada, nada, porque ele usava muito neologismos, Augusto dos Anjos, muito difícil para mim na época e tal, então me desinteressei. Nunca mais peguei um livro de poesia. Depois, com o tempo, é que eu fui vendo como é bonito, como existe um viver muito interessante, muito, muito consolador. Sim. Dona Lola, a gente está chegando ao final do nosso tempo, mas eu posso pedir para a gente encerrar com mais um poema? Pode. Pode ser? Pode ser uma prova? Pode ser uma prova, do jeito que a senhora achar melhor. A senhora tem aí, quer ler? Não, eu sei. Se você quiser sossego e uma boa vizinhança,
Te aconselho o aconchego da cidade de Bragança. Muito bonito. Dona Lola, muito obrigada pelo seu espaço. Muito obrigada por escrever e por ser essa figura tão importante no universo da literatura, no universo da poesia e no universo feminino. Obrigada, Lina. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. A gente vai ficando por aqui. Hoje nós conversamos com a escritora Lola Prata, aqui da cidade de Bragança Paulista. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo no nosso canal do YouTube. A gente se encontra na programação. Até mais!